Gente, como vocês estão? Tudo bem aí? Que bom, hoje estou muito animado, porque se eu conseguir fazer esse vídeo direito aqui, chegar no final como eu estou pensando que eu quero chegar, ele talvez funcione de verdade para mudar umas paradas aí na sua vida, já que você clicou, porque você está pensando sobre esse negócio, sobre esse tema. De verdade, eu acho que eu conseguia pensar aqui um jeito de te explicar por que essa ideia da autoestima faz sentido, mas não faz sentido a ideia de que você pode ter mais autoestima se você fizer XYZ, do jeito que dizem pra você por aí, em geral. Mas, por outro lado, existem maneiras sim de você conseguir construir aos poucos, devagar, um processo, uma autoestima, ou seja, uma estima de si mesmo, um sentimento de si mesmo, uma impressão de si mesmo no mundo, mais, vamos dizer assim, positiva e mais bacana, que te facilite ou que te viabilize, facilite é ruim, né? Mas que te viabilize encontros melhores, situações melhores e mais prazer, menos angústia, vamos dizer assim. Mas para isso, a gente vai ter que passar por várias etapas, você vai ter que se acalmar, eu também, porque eu estou muito excitado, mas você vai ter que relaxar um pouco aí, pegar uma parada e tal, a gente vai seguir. Eu vou botar aqui na tela os negócios do índice, tá aqui. E aí, olha aí, tá no play do vídeo aqui também, tá na descrição também o índice. Então, se você se perder, é só voltar e tudo que eu disser aqui neste vídeo, vídeos que eu citar, outras coisas, vou citar vários vídeos, outras coisas, vai estar na descrição também tudo que eu falar, tá bom? Então relaxa, eu não vou botar nenhum card, nenhum cartão, como em português se chama, mas eu vou falar de várias coisas, então a gente vai ter que ir com calma. Não sei se é tão difícil que eu vou falar, eu acho que não é tão difícil, mas é que a gente vai ter que fazer um negócio, a gente vai ter que conceituar algumas coisas juntos, tipo algumas paradas que a gente vai ter que acordar aqui uns conceitos de algumas coisas, de psicanálise, de neurociência e uns negócios de lógica. A gente vai ter uma rápida aula de lógica. Eu não sei muito bem por onde começar, eu acho que talvez a gente vai começar pela lógica, ou não vamos começar pela lógica, vamos começar pela psicanálise. E a gente vai entender um pouquinho essa ideia da autoestima. Então vamos lá, mas a gente vai ter que passar pela lógica, tá bom? Mas vai ser legal, lógica é divertido, não parece, mas é divertido. Lógica, sabe assim, lógica, argumentação, sim, então, aqueles negócios e tal, vai fazer sentido quando eu chegar lá. Vamos nessa, vamos lá. Então tá, primeiro, essa ideia da autoestima, ela retorna fortemente para alguns conceitos que a gente levantou aqui nos dois últimos vídeos. O penúltimo sobre narcisismo, está aí embaixo, e o último que trata mais diretamente do ideal do eu e dessa ideia do que te falta para você ser amado, né? O que você tem que sustentar para continuar sendo amado. Então, nesses dois últimos vídeos, a gente falou, eu construí aqui algumas figuras que eu acho que fazem sentido, que são simplificações, mas que fazem sentido, de tipos de narcisismo, assim, modalidades do seu narcisismo. E quando eu falo narcisismo, eu não estou falando do transtorno de personalidade narcísica, tá? Então, se você não sabe exatamente do que eu estou falando, vai ver esses vídeos, especialmente do narcisismo. Eu estou dizendo simplesmente deste momento aí no qual você se considera, ou precisa se considerar o centro do universo, né? Na infância, o que você aprende nesse momento aí da infância, tá? Então tá, mas aí nesse momento a gente faz alguns aprendizados que vão ficar marcados na gente e que são, assim, super importantes, que tem a ver com se a gente é amado ou não é amado, se a gente tem capacidade de ser amado ou não tem capacidade de ser amado, o que a gente tem que fazer para ser amado, o que a gente tem que fazer para se colocar no mundo e, essencialmente, como que a gente se percebe no mundo, vamos dizer assim. Tá, e aí eu desenvolvi, assim, basicamente dois tipos de narcisismo e foi engraçado que são, assim, o que eu chamei de narcisismo positivo e negativo, vou explicar já o que é isso. E foi engraçado que logo depois eu vi uma pesquisa da NYU, Universidade de Nova York, que defendia mesmo, provava cientificamente que tinha realmente dois tipos de narcisismo. Eu achei bem engraçado, que foi no dia seguinte que eu fiz o vídeo. E vou explicar então o que é essa ideia. Essa ideia constitui, assim, uma proposição de que você, quando você está na idade adulta, ainda preso nos resquícios, nessas marcas do seu narcisismo, dessa etapa aí fundamental na sua vida, que você passava a perceber os outros e como é que eles te percebiam, assim, você então vai desenvolver dois tipos de narcisismo. Eles chamam lá nessa pesquisa de grandioso, é assim que eu chamei de narcisismo positivo, entre aspas, grandioso talvez seja um bom nome, mas essa ideia de que você é incrível mesmo, de que todo mundo, assim, tem que te olhar com, assim, uau, uma admiração, um embasbacado, falando, cara, que esse cara, essa pessoa, como ela é incrível. E o outro é uma espécie de narcisismo reverso, inseguro, que é assim, eu sou a pior pessoa do universo, eu sou a pior pessoa, nada dá certo pra mim, nada funciona, e que é uma espécie de avesso desse narcisismo e que está ligado
Nessa pesquisa eles fazem uma relação disso com as redes e da necessidade de confirmação e da insegurança dos likes e tal, dessa busca por essa confirmação constante, vaidosa, assim, vamos dizer, no sentido mais simples de que você precisa dessa confirmação, né? Então, enfim, a gente tratou dessas duas modalidades de narcisismo, e isso tem tudo a ver com a ideia de autoestima, né? Então, né, no sentido corrente, a gente pensaria que esse narcisista aqui positivo, grandioso, é o cara que tem uma boa autoestima, e o outro é o cara que tem uma autoestima ruim, ou uma baixa estima, uma baixa autoestima, como se diz, né? Assim, essa história, uma autoestima alta e uma autoestima baixa. Então, a gente estaria ligando essas duas pessoas aqui, essas duas figuras a essas duas coisas. E o que eu vou argumentar para vocês hoje é o seguinte: essas duas hipóteses são ruins, na verdade. Tem uma terceira hipótese que é muito melhor, que é muito mais eficaz e muito mais produtiva, eficaz para você conseguir o que você quer na sua vida, assim, tipo, para conseguir satisfação das suas necessidades, vamos dizer assim, eficaz para isso. Então, mais interessante, eu vou chegar lá no final, né? Essa terceira coisa, essa saída, né? Mas bom, então a gente teria essas duas figuras de narcisismo aqui, uma estaria ligada a essa pessoa que acha que tudo funciona e tudo é bom porque ela é incrível, então vai dar certo para ela. E essa aqui tá ligada a tudo que vai dar errado para ela porque ela é terrível, ela é a pior pessoa do universo. Percebe que é assim uma espécie de oposição, um antípodo da mesma estrutura, de alguma forma, né? Supor que você é tão importante assim, a ponto de ser a pior pessoa do universo, ou a ponto de ser a melhor pessoa do universo. Você não é tão importante assim, nem eu, ninguém é, mas a gente não consegue aceitar essa espécie de coisa mediana, assim, média. Não é medíocre, é média mesmo. Assim, é uma coisa, você está no meio, na linha do meio, você não está no topo embaixo. Bom, enfim, então esse primeiro conceito. O segundo conceito é o conceito do ideal do eu, que a gente tratou no último vídeo com mais extensamente, e que também eu fiz falei de duas modalidades do ideal do eu, também uma simplificação, mas uma estaria ligada a, assim, o que você faz que funciona, que você é amado por isso, então você é muito bacana, muito risonho, muito legal, eu dei o exemplo do meu filho, e você então tem que sustentar isso, você passa a ser reconhecido, atribuído como esse cara que é assim muito simpático, muito gentil, muito bonzinho e tal, enfim, e aí você passa a ter que sustentar como demanda essa figura. De um outro lado, tudo que você não tem, né? Então seria o ideal do eu de novo positivo e negativo, tudo que você não tem, tudo que te falta para ser amado. Então esse é o último vídeo. Isso também estaria flutuando perto desse campo da autoestima. Essas duas coisas aqui no nosso... Então, a gente, né, consegue entender essas figuras, eu acho. Se você quiser pesquisar melhor isso, vai ver os últimos vídeos. Mas então tá, essas duas coisas aqui estariam ligadas essencialmente aos nossos sistemas de vínculo, né? Que na autoescrita, a autoescrita, que é esse processo de pesquisa que a gente desenvolve aqui no canal. Se você quiser entender melhor, vai aí embaixo para ver o vídeo sobre isso. Mas a gente relaciona a necessidade de ser amado, que está ligado ao sistema de vínculo, né? Então, tudo que eu preciso fazer, ou como que eu experimento esse meu ser amado no mundo, né? Num momento inicial, no momento da infância, que faz os aprendizados que a gente vai levar para a vida. A nossa vida não é feita só disso, mas isso é fundamental. A gente vai automatizar esses aprendizados e vai seguir com eles. Isso está ligado, então, dos nossos 7 afetos fundamentais, que é outro vídeo que você tem que ver, se você não viu. É a necessidade de ser amado, né? Dos afetos fundamentais, dos 7. Então, aqui com isso, você vai construir vamos dizer assim, a sua modalidade de autoestima. Várias vezes eu fiz uma relação disso com um conceito que é assim, o tal do reservatório de amor narcísico. Reservatório de amor narcísico, acho que foi assim que eu chamei. Que seria assim, quanto mais amor você recebeu nessa etapa inicial, mais capacidade você tem de enfrentar as frustrações ao longo da vida e não achar que aquilo é uma confirmação, uma reafirmação de que você é mesmo muito ruim. Então, isso seria essa ideia, né, do tal reservatório de amor narcísico, que eu acho legal a ideia. Eu não sei se eu roubei de alguém essa ideia. Talvez eu tenha roubado da minha mãe, que é psicanalista, e talvez tenha usado esse termo, e um dia conversando e eu roubei dela. Mas tudo bem, minha mãe, eu acho. Mas alguém já deve ter usado essa terminologia. Mas enfim, mas aí eu fiquei pensando, nesses últimos dias, agora que a gente desmembrou as figuras do narcisismo em duas, né? Esse narcisismo, vamos dizer, grandioso e o inseguro, que são nomes que eu não acho muito bons, mas que servem pra gente.
Eu comecei a pensar que talvez não fosse tão bom assim falar de reservatório de amor narcísico, porque, estrito senso, você pode ter um reservatório negativo, vamos dizer assim. Você pode ter um reservatório que não é um tanque vazio, mas que é um tanque cheio de negatividades, vamos dizer assim, de acusações, de faltas, de tudo que você não é, de tudo que você não consegue ser, ligado de novo ao ideal do eu, tudo que você não é. Então, você pode ter essa modalidade aí muito ruim. E aí eu comecei a pensar nesse narcisismo como a construção de uma premissa. É a premissa que você vai levar para o mundo. É uma premissa que vai te preparar para enfrentar o mundo. Então, você enfrenta o mundo com essa premissa, com essa ideia de que você então enfrenta o mundo com essa ideia de que você é assim o assado. Então você vai para os encontros assim, o assado. E aí eu comecei a achar legal essa ideia da premissa. E aí que eu cheguei nas noções de lógica, da lógica, né, e tal, pensando sobre isso. Mas eu vou explicar antes de chegar na lógica, ou no pensamento, que é onde a gente vai conseguir achar uma boa solução. Eu vou explicar alguns conceitos rápidos da neurociência computacional, especialmente, para a gente conseguir chegar lá. Não é tão complexo, não. É a ideia da inferência ativa, né? Da inferência ativa, ou do cérebro gerador de hipóteses, né? Então, essa ideia, vou botar um vídeo aí embaixo também, já falei muito sobre isso, está ligado especialmente a um neurocientista chamado Carl Friston. Vou botar as referências dele aí embaixo também, é muito legal. Essa ideia, mas não é só ele que fala isso, muita gente fala isso. Isso é uma coisa, na verdade, é um conhecimento basicamente corrente da neurociência computacional, da neurociência em geral hoje em dia, que a ideia é a seguinte, e é muito legal porque nesse ponto a neurociência totalmente encontra a psicanálise, é super bonito. Mas que a ideia é a seguinte, você não recebe o mundo, o mundo não entra aqui, você debruça sobre o mundo as suas hipóteses e você busca confirmações dessas hipóteses, né? Então, já falei isso muitas vezes, vou repetir, mas é assim, quando você vê uma coisa, quando você está me vendo aqui, você não está me vendo, você está lembrando de mim. Vamos dizer assim que a sua experiência nesse momento é 100% de experiência, tá? Desses 100%, 90% são memória, 90% vem da memória e só 10% entra pelo nervo óptico. O resto vem dos campos de memória do córtex, entendeu? Os inputs. Então, você está o tempo todo lembrando o presente e projetando nesse presente as hipóteses da repetição dele. Então, você acha que o presente vai se repetir. Se ele se repetir, você não precisa processar essa informação. Ela continua numa renderização, assim, num processamento de background, assim, de inconsciente. Ela se mantém inconsciente. Você não precisa pensar sobre tudo. Só precisa pensar sobre o que foge do previsto, né? Isso é um conceito muito importante que é da neurociência computacional especialmente da neurociência em geral, e que se encontra com a noção de projeção dessa noção da psicanálise de que você não está vendo a realidade, está projetando na realidade os seus fantasmas, as suas fantasias, os seus delírios em última análise. Então a sua experiência é uma espécie de grande delírio que você só checa, você só confere. Se ele desvia muito e você não consegue mais checar, quer dizer que você está, vamos dizer assim, enlouquecendo no sentido corrente. Mas você continua checando a sua fantasia e fazendo uma correção disso em relação à realidade, você está se mantendo dentro da normalidade. Mas a normalidade não é o real em si, é essa realidade que é a sua representação do real, a sua memória projetada e conferida, né? Então você está checando essa hipótese, então você faz uma inferência ativa, você fala, então se eu fizer assim vai dar naquilo e eu só checo, se eu faço assim dá naquilo e eu só confiro, né? Eu vou conferindo, essa ideia da inferência ativa, você está o tempo todo fazendo uma inferência sobre a realidade e checando, você só vem para a consciência mesmo quando dá errado a sua previsão. E aí quando dá errado a sua previsão, então espero que tenha dado para entender isso. Um conceito mais ou menos complexo, mas ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Essa ideia de que você então tem esta premissa sobre a realidade, uma série de premissas sobre a realidade, sobre como a realidade funciona. E essas premissas foram aprendidas ao longo da sua vida. E isso tem tudo a ver com a autoestima. O que você aprendeu sobre você, sobre quem é você, sobre quanto você merece ou não merece ser amado, né? Então isso tem tudo a ver com esse sentimento de si mesmo. É um aprendizado ao longo de uma vida inteira por um processo indutivo. E a gente começa a entrar na lógica. O que é o processo indutivo? A gente tem na lógica, basicamente, eu fiz filosofia, né? Então tinha lá lógica, e tem um negócio que eu gostava bastante na época da filosofia. Enfim, lá atrás, quando eu era jovem. Mas enfim, pensamento lógico tem basicamente 3 jeitos de organizar a coisa, assim, né? Que são a dedução, a indução e a abdução.
Eu não vou entrar na profundidade disso, assim, porque não vou dar realmente uma aula de lógica aqui, porque a gente não tem tempo para isso agora, nem eu sou professor de lógica. Mas, enfim, mas vou deixar umas referências aí para vocês quiserem pesquisar sobre isso. Mas então, essa nossa premissa quando a gente vai para o mundo, assim que a gente formulou, tem a ver com uma indução. Então, é uma série de experiências repetidas que formam para você uma espécie de regra, né? Você fala, então é assim que funciona, sacou? Então você vai assim. Então sempre que eu tento ser aceito, eu tomo uma burdoada, não rola. E aí você, depois de 10 vezes, você fala, não rola, não vai rolar. E aí com isso você faz uma premissa de que sempre que você tenta ser aceito, você vai ser rejeitado, né? É assim que funciona. Você com isso constrói uma regra de funcionamento da realidade. Essa regra. Só que essa regra, ela não poderia ser tão generalizada assim como você faz, né? E acaba virando automatizada inconscientemente. É uma regra que você não pensa mais sobre ela, você só sabe que ela vai se repetir assim. E é nesse sentido dessa indução passa a funcionar um pensamento de dedução. Dedução é o silogismo clássico, não sei se vocês lembram, assim, ou vocês, enfim, assim, sei lá, por exemplo, todo homem é humano, Emanuel é homem, logo Emanuel é humano, né? Assim, vamos dizer assim. Isso é um silogismo clássico, né? E aí tem as partes, tem a teoria de conjunto da matemática, né? O maior, o menor, o médio. Então, se você tem o conjunto maior, que é o humano, você tem o médio, que é homem, está contido nesse outro, e você tem o pequenininho, que é o menor, que sou eu. Então, se eu estou dentro deste aqui e este está dentro do outro, quer dizer que eu estou dentro do outro, né? Entendeu? É isso. Bom, então, com isso, você constrói esse corpo de premissas, assim, né? Que vai determinar uma conclusão, assim, uma conclusão lógica. Tá dando para entender? Tá, né? Então, não é tão complicado. Mas aí você vai para o mundo com essa série de silogismos, assim, sobre a realidade, de saberes feitos sobre a realidade, construídos, premissas já amarradas sobre a realidade. Sempre que eu tentei ser amado, eu fui rejeitado. Amanhã, naquele encontro, vou tentar ser amado. O que vai acontecer? Eu vou ser rejeitado. Então, a sua autoestima está constituída assim, né? A sua baixa estima, a sua baixa autoestima. Por outro lado, se você tivesse aquela outra modalidade lá do seu outro narcisismo, que é assim, sempre que eu tentei ser amado, eu consegui ser amado, amanhã eu vou tentar ser amado, eu vou conseguir ser amado. Então, com isso, essas duas formulações lógicas, basicamente, elas vão experimentar a realidade de jeitos assim, bem distintos. Então, o narcisista grandioso, assim, positivo e tal, quando ele vai para a realidade com a premissa de que ele vai ser amado de um jeito ou de outro, quando acontece dele não ser amado, ele simplesmente nega essa realidade. Ele fala, não, isso aqui tá errado, eu vou bloquear essa pessoa, faça ela desaparecer, né? É assim que é, e aí ele segue. Ele não revisou a hipótese dele, né? Ele não revisou as premissas dele, não revisou nada, ele só falou, não, bloqueei, segui adiante. Do outro lado, o que tem a premissa de que ele não vai ser amado, o narcisista inseguro, negativo, como a gente está chamando, ou ele nem vai para a realidade, porque ele já sabe, né, que vai dar errado, então nem vai, eu nem tento, eu nem saio de casa, que é uma hipótese assim, bem frequente, na verdade, bastante frequente, ou ele vai, e aí quando ele tem o retorno que ele já esperava, ele fala, tá vendo? Eu realmente não devia ter saído de casa, não devia ter tentado, a realidade é horrível. E várias vezes vai dar errado, né? O ponto é esse. Então ele vai simplesmente confirmar e continuar confirmando essa hipótese dele. E assim ele segue. Tem filigranas nisso, é claro, tem misturas disso, tem complexidades maiores nisso, mas a gente poderia considerar essas duas figuras. E aí, com isso, então, eu estou dizendo para vocês que do pensamento indutivo, né, a gente formulou uma regra, né, não vou ser amado, e aí a gente construiu uma espécie de silogismo, assim, lógico, que a gente vai, então, depreender disso uma conclusão sobre a realidade, né, então, eu nunca vou ser amado ou sempre vou ser amado, né, tá bom. Só que aí tem um problema nessa história, que a sua premissa pode ser falsa. A sua premissa pode não ser verdadeira, né? Por algumas razões, por razões diversas. Nesse silogismozinho que eu fiz aqui sobre mim, por exemplo, a gente pode levantar algumas hipóteses aqui, assim, será que todo homem é humano? É uma pergunta. A princípio sim, né? Mas será que o Emanuel é homem? Sem querer entrar em questões de gênero, não é sobre isso. Só um problema lógico. A gente constrói premissas que não sempre são verdadeiras. E elas passam a determinar as nossas regras de funcionamento, né? O que nos leva ao outro campo de pensamento que temos aqui, e essa é a minha saída, a minha solução para você hoje, que é a abdução. A abdução vamos dizer assim, o pensamento de pesquisa, o pensamento científico mais interessante, mais criativo, né? Ele vai
inventar premissas, ele vai supor, criar premissas, né? E aí ele vai testar essas premissas como hipóteses na realidade. Testar hipóteses, né? Que é o que a gente não faz. A gente tem as nossas premissas e a gente confirma essas premissas. A gente não testa hipóteses, né? Então, quando a gente passa a testar hipóteses, a gente pode corrigir esse resultado de maneiras diversas. Então, se eu passo a pensar da seguinte forma: eu gostaria de ser amado, eu preciso dessa satisfação dessa necessidade, da minha necessidade de vínculo, de ser amado e tal e tal. Queria buscar isso, né? Então eu vou trabalhar para isso. Então vou caminhar nesse sentido na minha vida, sei lá. Então eu faço isso e nesse encontro isso não funciona. E aí eu vou ter que rever essa situação. Mas isso não é uma confirmação de nada. Isso é uma chance para você revisar a sua hipótese. Então talvez este encontro não seja bom. Ou talvez eu tenha me colocado de uma maneira que não faça muito sentido. Eu tenha fingido mais coisas do que eu deveria. Isso me fez deslocar para cá ou para lá. Ou talvez o Tinder não funcione para mim. Talvez eu tenha que buscar uma outra coisa. Ou uma entrevista de emprego, por exemplo. Entrevista de emprego é um excelente exemplo para isso, eu acho. Talvez mais simples do que o encontro. Então vamos lá. O narcisista grandioso, né? Ele vai para a entrevista de emprego, ele tem a hipótese, a premissa, o troço, ele tem a premissa dele lá que ele vai passar, vai ser aceito. Ele não é aceito e ele fala: não, essa empresa é tosca, cara. Aqueles caras que me entrevistaram, tipo, eles não têm noção do que eles estão fazendo, né? Nessa vida. Eu vou buscar uma outra empresa e vai rolar, porque eu sou incrível. A tendência é que uma hora role nesse sentido, né? Ou então ele pode simplesmente, talvez alguns narcisistas grandiosos, assim, eles nem precisam trabalhar, porque assim, eles são tão bons que eles nem trabalhar eles vão, né? Porque assim, se submeter a um chefe, por exemplo, faz sentido? Não faz. Bom, por outro lado, a gente tem aqui então isso também não é uma boa saída, entende o que eu quero dizer? Mas então, por outro lado, a gente tem esse narcisista assim negativo, né, o inseguro, e aí ele vai assim para a realidade lá, para a entrevista de emprego, e na entrevista de emprego não rola. E aí ele fala: claro que não ia rolar, eu sou um péssimo profissional, meu currículo é horrível, eu não sei o que eu tô falando, eu sou uma farsa e tal, por aí vai. E aí, com isso, nenhum desses dois revisou nada. Nenhum desses dois revisou coisa nenhuma no mundo. E aí ele pode revisar coisas diversas, ou sobre o lado de cá ou sobre o lado de lá, né? Ele pode pensar: bom, talvez possa buscar uma outra empresa que esteja mais adequada ao meu currículo, às minhas capacidades, vamos dizer assim, né? Talvez eu possa tentar um outro lugar, talvez realmente não fizesse sentido eu ir trabalhar nesse banco aí, né? Já que eu sou antropólogo, enfim. Talvez eu tenha que buscar uma outra coisa. Enfim, aí eu, né, vou revisar essa ação aí no mundo. Por outro lado, eu também posso revisar, se eu quero trabalhar num banco, talvez faça sentido eu fazer uma pós-graduação em business, o que quer que seja que as pessoas fazem. Então, eu vou revisar esse outro lado aqui, vou melhorar essa situação e aí vou adequando as minhas capacidades à realidade. E aí vou desenvolvendo uma certa flexibilidade e aí a tendência é que eu seja mais capaz de ter encontros melhores nesse sentido, considerando que eu posso revisar essas premissas, entendeu? Eu posso revisar essas hipóteses. Se as premissas estão duras, eu não sou capaz de revisar. Nesse sentido que a gente sempre fala na autoescrita, é que a gente vai formular uma hipótese de uma tentativa de satisfação de uma necessidade básica. Então, a gente vai formular uma hipótese de uma tentativa de satisfação de uma necessidade básica. Então, assim, você quer ser amado, por exemplo, né? Como é que você faz? Não tem a ver com amor romântico, tem a ver com, cara, eu tenho isso que eu queria muito e tal. Tem outros jeitos fora o que você está procurando? Tem outras maneiras, né? Tem outras maneiras de você se colocar, tem outros ambientes nos quais você pode se colocar. Então você vai revisar os dois lugares, entendeu? Você vai revisar a sua hipótese para que ela funcione melhor. Então, quando na ciência a gente constitui uma hipótese de pesquisa, se ela falha, a gente tem muitas coisas que a gente pode olhar. Por que falhou? Que variável que fez falhar? Onde é que está? Por que não funcionou? Por que essa minha explicação, essa minha hipótese não era boa? Onde que ela estava errada? E aí você tem um método de pesquisa para você entender onde foi que deu o quê. E aí você descobre uma coisa. Nesse processo de teste, você descobre uma coisa sobre você. Então, nesse sentido, a autoestima não pode ser corrigida, como te dizem aí, você pode ter mais autoestima, cuidar mais de você mesmo. Não, isso você não pode fazer. Isso não tem como fazer. Mas o que você pode fazer, de fato, é reconhecer quais são essas premissas que estão colocadas para você, de onde elas vêm. Isso tem tudo a ver com o vídeo do Ideal do Eu da semana passada, de onde vêm essas premissas.
né? Que viram regras sobre a realidade, né? Você pode considerar outras hipóteses ou você não pode? Esse é o ponto, né? Então, se você consegue reconhecer as premissas dentro das quais você está trabalhando, você consegue, então, suspender essas premissas e considerar elas como hipóteses possíveis, a tanto quanto outras hipóteses são possíveis, ou seja, eu posso ter um encontro e funcionar. Eu só tenho que entender melhor com quem que vai ser esse encontro e de que maneira que eu me coloco nesse encontro, né? E assim eu vou tentar. Um encontro de ordem diversa, não estou falando só amoroso no sentido clássico, mas então você suspendeu as premissas. A partir do momento que você faz isso, você começa a ter um retorno da realidade que é distinto, diverso, que pode ser de bom retorno, de deu certo, pode ser deu errado, mas você está testando e aí você vai corrigindo. No final das contas, eu digo isso com muita frequência para quem está em trabalho comigo, a gente vai tentar. A gente vai tentar e tentar corrigir, olhar e tentar corrigir. Será que é do lado de lá? Será que é do lado de cá? E em geral é um meio do caminho isso, né? Em geral a gente está flutuando entre essas duas coisas. Não adianta você falar a realidade que não me compreende, não adianta você também falar eu sou o erro do universo, que são, de novo, esses dois ecos desses dois narcisismos aí que a gente está falando, tratando hoje. Então, a terceira via é uma via de flexibilidade em relação à realidade. É uma via de teste em relação à realidade. Criatividade, nesse sentido, né? Possibilidade de pesquisar outros modos de satisfação dessa mesma necessidade, né? Então, claro que tem também outras necessidades, como eu digo sempre, você pode abrir um pouco o leque e pensar, cara, talvez não seja sobre ser amado. E aí tem uma coisa muito importante que eu queria colocar sobre isso, sobre os limites da revisão da sua hipótese. E para aí agora, isso já era assim a minha resposta fundamental sobre a passagem do pensamento indutivo-dedutivo para a etapa abdutiva, né? Da formulação criativa de novas hipóteses de possível satisfação. Tá? Então, se você guardou isso aí, já foi bastante, já chegamos aqui. Agora eu vou fazer um extra aqui, uma coisa rápida para a gente pensar. Aqui, eu sempre estou pensando em termos de satisfação de necessidades afetivas fundamentais, né? E aí a gente tem hipóteses, que a gente está chamando hoje de premissas e regras, para a satisfação dessas necessidades, né? Então, se eu fizer isso, aquilo, então resulta naquilo outro, né? Então, eu vou tentar assim, tentar assado. Várias vezes, as suas hipóteses são muito, muito ruins, né? Então, se eu berrar, eu vou ser amado. A chance é pequena, né? É bem pequena, mas você formulou essa ideia lá, você fez esse aprendizado. Mas aí, então, várias vezes a gente se vê obrigado a revisar duramente hipóteses de satisfação de necessidade, né? Porque a realidade simplesmente se coloca na nossa frente de um jeito que impede isso. E a gente tem que ter parcimônia e cuidado com isso, para não negar as nossas necessidades. Isso tem a ver com um vídeo que eu vou fazer semana que vem, eu acho, sobre não adianta negar a necessidade de ser amado e querer buscar sucesso ou realização pessoal, porque uma coisa não substitui a outra, simplesmente. Mas isso tem tudo a ver com essa constituição da nossa autoestima, assim, no campo negativo, que a gente acaba buscando uma saída para ela, que é assim, então eu vou negar a realidade e vou ser feliz sozinho. Vou negar os outros nesse sentido, né? Vou negar os outros e vou ser feliz sozinho. Bom, tá, mas então vamos pensar assim, vou dar 2 exemplos rapidinho para vocês pensarem aí. Você está com fome, tá? Você está com fome, você está morrendo de fome. E aí você está com sono também, né? Mas você está com fome, está de noite. Você está com fome, está com sono e tal e tal. E aí você abre a geladeira e não tem nada. E aí você vai no seu celular e os restaurantes estão todos fechados, não tem mais como entregar, não tem mais o que fazer. Então, e é meia-noite, sei lá. E aí você, nesse momento, está com muito sono, você fala, eu precisava comer. Era uma coisa, uma necessidade fundamental. Só que aí você fala, tá, eu vou então dormir e amanhã eu penso nisso. E assim você segue, né? Então você amanhã vai pensar nisso. Você revisou essa regra básica que é eu preciso comer, eu preciso fazer isso aqui para comer, eu preciso achar essa satisfação dessa necessidade e a maneira que eu tinha de fazer era essa, mas agora não tem como. Não tem como. E aí você foi dormir. Ou, por exemplo, eu quero sair, pesquisar o mundo e tal, mas eu estou no lockdown, na pandemia e tal. Você vai ter que revisar esse troço. Mas essa revisão tem limites. O que eu quero colocar para vocês é que essa revisão tem limites. Você vai acordar no dia seguinte com fome, ou em algum momento você vai ter que comer, você vai ter que achar um jeito de comer, ou você vai ter que achar um jeito de ir passear, de pesquisar o mundo, seja por um livro, seja por uma outra coisa, ou você vai ter que achar um jeito de buscar vínculos. Não adianta
Isso é aí que eu quero chegar. A gente pode revisar as nossas hipóteses no sentido de que a gente pode revisar a maneira que a gente faz para conseguir achar essas satisfações. Mas a gente não pode revisar as nossas regras básicas fundamentais, mais fundamentais, que são a gente de alguma forma precisa de algumas coisas. Não adianta a gente negar que a gente precisa dessas coisas, entendeu? Então, melhor é você tentar ser criativo nas maneiras de satisfação dessas coisas e ser flexível quando às vezes você tem que dormir. Amanhã eu penso nisso, amanhã eu penso em comer, mas você não pode simplesmente negar a necessidade de satisfação, a necessidade de satisfação dessa necessidade, a realidade, né, que se impõe. Eu preciso comer, eu preciso ir ao banheiro, não tem muito jeito, eu não posso negar isso, entendeu? E os nossos afetos fundamentais também passam um pouco por aí. Você consegue negociar com eles, negociar com a realidade, mas não adianta você então ter um retorno da realidade muito, muito duro e você simplesmente abafar isso, negar isso, falar não existe, tá? Isso é muito importante. Então, vamos fazer o que com isso tudo? Reconhecer as nossas necessidades, reconhecer o que a gente quer, nesse sentido dos nossos desejos, como é que a gente está montando eles em termos de fantasia, os nossos desejos, né, mais amplos, mais loucos, e vamos dizer assim, e aí a gente vai pensar boas maneiras, ou melhores maneiras, ou criativas maneiras de satisfazer esses troços. Como é que a gente faz? E a gente vai tentar, né? E aí vai falhar e a gente tenta de novo, falha melhor. E a gente segue. Mas não entre numa de negar as suas necessidades. Eu não estou dizendo que com isso, veja bem que todo mundo tem que casar para ser feliz. É óbvio que não. Tem muitas maneiras de satisfazer os seus vínculos. Muitas maneiras. Não só o amor romântico. Mas não dá para negar que a gente precisa de vínculo. Semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, se você negar, você só vai sofrer mais, só vai levar mais tensão, você vai se afastar da sua homeostase, do seu equilíbrio, né? E isso vai dar mais errado no final das contas. Então, o que a gente tem que fazer é tentar formular novas hipóteses. À medida que a gente for conseguindo ser mais criativo em relação a elas, a gente tem chance de ter um retorno melhor e a gente tem chance de construir uma estima melhor da gente mesmo. Eu consegui, daquela vez eu consegui, porque eu mudei o ambiente, eu mudei o meu modo de tentar, eu mudei meu sistema de repetição. Outro vídeo fundamental para você ver sobre como que a gente repete as mesmas cagadas sempre. Eu estou conseguindo mudar um pouco o meu sistema de repetição, eu estou conseguindo revisar um pouco essa fantasia do meu ideal, do eu que sempre vai me punir aqui, e eu cheguei a algum lugar aqui que me deu um retorno melhor, mas não dá simplesmente você falar, eu agora vou investir na solitude, vou me autocuidar e vou ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, não é assim que funciona, não é mágico, entendeu? Você tem que lidar com a realidade. Em última análise, você vai ter que lidar com a realidade para conseguir o que você quer, em algum grau, de algum jeito. Então a gente tem que achar melhores maneiras de lidar com isso tendo um retorno mais legal, a sua autoestima, a sua impressão da sua capacidade de conseguir o que você quer melhora. Isso é autoestima, né? A sua impressão da sua capacidade de conseguir a satisfação das suas necessidades. Enfim, falei muito, tomara que tenha dado para ajudar. Pensa na abdução, nas hipóteses criativas sobre a sua satisfação e a gente caminha mais. Me diz aí se ajudou, tá bom? Tchau, gente. Até semana que vem.